O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Onde para o caso na Rádio Observador. Nesta edição olhamos para a Covid-19, isto numa altura em que regressam os medos motivados por um surto de antavírus. A Organização Mundial de Saúde tranquiliza, diz que não estamos perante uma nova crise de saúde pública, mas o aparecimento destes vírus levanta receios que estavam até agora adormecidos. E neste Onde para o caso tentamos perceber, afinal, como está a situação da Covid-19 em Portugal, por exemplo. Ainda há casos a serem registados? Que tipo de atenção está ou não a ser dada pelas autoridades de saúde a estes casos? São estas as perguntas que contamos responder neste Onde para o Caso com o Miguel Pina Andrade. O primeiro caso de Covid-19 em Portugal foi há mais de 6 anos, dia 2 de março de 2020. A confirmação surgiu por parte da Ministra da Saúde à data, Marta Temido, em conferência de imprensa. Temos neste momento um caso confirmado de Covid-19. Trata-se de um homem cujo o estado de saúde é estável neste momento, tem 60 anos, está neste momento num dos nossos hospitais, com um estado de saúde que consideramos estável. A notícia da primeira morte em Portugal por Covid-19 viria a ser conhecida dia 16 de março. E dois dias depois desse 16 de março, 18 de março, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel, decretava o estado de emergência em Portugal. E esse regime de exceção vigorou até ao final de abril desse ano, 2020, foi 1 mês e meio. O não se justificar renovar o estado de emergência não quer dizer que a pandemia esteja ultrapassada, que o risco esteja vencido e que possamos retomar a normalidade da nossa vida anterior a 2 de março. Não podemos. Temos de manter um nível de contenção elevado e, por isso, o Governo entendeu que era o momento de descer um degrau no nível da contenção, passando do estado de emergência para o estado de calamidade. O então Primeiro-Ministro António Costa, depois do Conselho de Ministros, que aprovou o plano de transição e que reduziu as medidas de confinamento para conter a pandemia de Covid-19. Depois desta decisão, Portugal enfrentou mais um confinamento em 2021. Ao todo, em Portugal houve 5 vagas da doença, mais de 5.500.000 casos, 29.500 mortes, são estes os dados oficiais da Organização Mundial da Saúde. O fim da pandemia foi decretado pela OMS em maio de 2023. E Miguel, estamos a falar da Covid-19 porque nas últimas semanas assistimos ao surgimento de um surto de antavírus e com isso surgiram receios de uma nova pandemia global. Sim, falamos do surto de antavírus que surgiu a bordo de um navio de cruzeiros. Há registro de 3 mortes e têm surgido suspeitas de casos em vários países. Ainda assim, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reafirma que não estamos perante um novo surto pandémico, não é uma nova pandemia. The concern is legitimate. A preocupação é legítima devido à experiência da Covid-19, especialmente em 2020. E esse trauma ainda está presente nas nossas mentes. Por isso é normal as pessoas terem dúvidas e preocupações. Mas esta doença não é Covid. Já o dissemos várias vezes enquanto OMS. E quando dizemos isto, não fazemos de ânimo leve. Estes receios são alimentados pelas notícias relacionadas com o antavírus e também por casos de norovírus, uma vez mais num navio cruzeiro. Pior poderá ser o surto de ébola em África. Aí, segundo a OMS, há um risco elevado de epidemia na República Democrática do Congo e também naquela região. Miguel, vamos então voltar aqui à Covid-19 e passado todo este tempo,
que ponto de situação é que podemos fazer? Ainda existem, por exemplo, casos a ser reportados, ainda há testes a ser feitos e já agora, Miguel, a Direção-Geral de Saúde ainda divulga aqueles boletins epidemiológicos a que nos habituámos durante a crise da Covid? A Rádio Observador, a DGS, afirma que a vigilância e monitorização da Covid continua a ser feita de forma contínua e integrada. Isto porque a infecção por SARS-CoV-2 é uma doença de notificação obrigatória desde 2021. A DGS atua em colaboração com outras entidades, como o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, e nesta resposta enviada à Rádio Observador, a Direção-Geral da Saúde reforça que continua atenta à evolução da Covid-19 e também à circulação das variantes. Por isso, assegura a vigilância da situação epidemiológica e sim, Ricardo, a DGS continua a publicar os relatórios semanais. E o que nos dizem esses dados, Miguel? Os números mostram que Portugal tem registado uma atividade reduzida da Covid-19, com uma tendência estável do número de novos casos e também da mortalidade em níveis reduzidos. São estas as expressões utilizadas pela Direção-Geral da Saúde. Os relatórios das últimas semanas mostram que não têm sido reportados quaisquer casos. Nestes relatórios conseguimos ver uma curva descendente da incidência da Covid desde dezembro de 2022, data do primeiro relatório da resposta sazonal de saúde a que tivemos acesso. Se olharmos para o último relatório do mês passado, os números são evidentes. 0 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes. E as variantes, Miguel? De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, entre maio de 2025 e março deste ano, foram identificadas 8 variantes e linhagens. A mais comum, nos últimos tempos, é a Omicron BA.3.2. E quanto à vacinação, as metas da DGS foram atingidas? Em relação à gripe sim, Judite, e até antes do fim da campanha, a 30 de abril, no primeiro relatório da vacinação deste ano, em janeiro, a marca dos 2,5 milhões de vacinados para a gripe foi atingida. Quanto à Covid-19, durante a campanha de vacinação sazonal de outono, foram vacinadas cerca de 1.300.000 pessoas. A meta da Direção-Geral da Saúde era de 1.500.000 vacinados contra a Covid-19. Na resposta enviada à Rádio Observadora, a DGS adianta que o balanço final da campanha vai ser apresentado publicamente em junho, à semelhança do que tem acontecido em anos anteriores. E aqui só por curiosidade e olhando para o mundo inteiro, no último mês morreram 517 pessoas por Covid-19, houve registro de 12 mil casos, metade dos quais no Brasil. São estes os dados oficiais da OMS. E avançamos para a conversa neste Onde Para o Caso. É nosso convidado Manuel Carmo Gomes, epidemiologista, alguém com quem conversámos muitas vezes durante a crise da Covid-19. Bem-vindo, Manuel Carmo Gomes, ao Onde Para o Caso. Temos aqui uma primeira pergunta. A Covid-19, que ainda circula por aí, é perigosa ou já se tornou num vírus completamente banal? Olá, boa tarde a todos. Bom, eu não lhe chamaria banal porque o SARS-CoV-2, o vírus que causa a Covid, continua a ser um vírus perigoso. Agora, o que acontece é que todos nós já fomos infectados, provavelmente até mais que uma vez, e muitos de nós foram vacinados, portanto nós temos alguma memória imunológica para nos proteger do vírus. Acontece, contudo, que, como se recordam, os anticorpos que são gerados depois de sermos infectados por este vírus decaem à medida que o tempo passa. Portanto, ao fim de 4, 5 meses, nós já não temos anticorpos que nos protejam da infecção. Portanto, podemos voltar a ser reinfectados. O vírus é muito rápido a multiplicar-se no epitélio da nasofaringe, portanto, peço desculpa por termos técnicos, mas nas células aqui da zona da boca e do nariz. E portanto, causa sintomas e faz com que nós o transmitamos a outras pessoas, mas normalmente a doença é uma doença muito suave que não requer qualquer tipo de suporte das unidades de saúde e nós conseguimos ultrapassar a situação. Infelizmente, para algumas pessoas não é bem assim, porque há pessoas que têm comorbilidades, têm problemas de imunocomprometimento e essas continua a ser perigoso, porque este vírus, o SARS-CoV-2, ao contrário, por exemplo, de outros vírus que nos causam constipações, também vírus respiratórios, tem tendência a entrar na corrente sanguínea e a chegar a todo o lado. Portanto, ele
ele entra nos órgãos internos se o nosso sistema imunitário não nos defender, e é nesse sentido que ele é perigoso. Portanto, ainda há pessoas que estão a ir para o hospital por causa deste vírus. Mas o que é facto é que as pessoas deixaram de fazer testes e assim também não reportam a doença. Seria importante insistir na monitorização mais apertada ou nesta altura já não vale a pena? Eu diria que aquilo que é importante, sim, quer dizer, eu não daria muita importância àquilo que nós fazíamos, fazer os testes, reportar, etc. Nós sabemos que os casos continuam a ocorrer e até a formar cerca de 2 ondas por ano. O que eu penso que seria importante é continuar a vigilância das características genéticas das variantes que estão continuamente a aparecer. O vírus é muito rápido a mutar, ele muta em 2 direções. Por um lado, ele procura evitar os nossos anticorpos, os anticorpos que todos nós já temos. E, por outro lado, procura aumentar a sua capacidade para entrar nas nossas células aqui da parte do trato respiratório superior. E, portanto, pode vir a surgir uma variante, não aconteceu, mas pode vir a surgir uma variante que, além de ter grande capacidade de entrar nas nossas células e de se transmitir a outros, seja mais patogénica. Felizmente isso não aconteceu e eu não diria que é provável que aconteça, pelo contrário. Mas a vigilância genética deste vírus, com a colheita de amostras, o envio para o nosso Instituto Ricardo Jorge, no caso de Portugal, continua a ser importante para nós irmos sabendo o que é que está a passar com o vírus em si, com a sua biologia. Se de facto surgir uma nova pandemia, estamos hoje mais preparados para a enfrentar do que estivemos? Bem, depende muito de várias coisas. Eu diria que sim, porque ainda temos a memória fresca daquilo que se passou. E este exemplo agora com o antavírus mostrou que, de facto, houve uma rapidez de reação e houve medidas que foram tomadas que eu penso que já beneficiaram da nossa experiência com a Covid. Portanto, eu diria que sim, em geral. No entanto, infelizmente, também durante a Covid, houve em alguns setores da sociedade um aumento das suspeitas relativamente às autoridades de saúde, mesmo até às medidas profiláticas, nomeadamente à vacinação, uma série de desinformação que ocorre nas redes sociais, que foi um aspecto que infelizmente foi negativo, quer dizer, e portanto nesse aspecto eu diria que certas franjas da sociedade poderiam reagir mal no sentido de não acatar as orientações que nos protegem a todos. E uma dessas orientações, desculpe, Sr. Doutor, é do confinamento. Acha que numa situação em que seja preciso voltar a entrar em confinamento vai ser difícil que as populações voltem a aceitar este regime excepcional ou não? Falamos, por exemplo, e agora que está mais calor, das proibições de ir à praia, por exemplo. Eu diria que instruções para confinamento serão e provavelmente não aconselhadas pelas autoridades de saúde por várias razões. O confinamento não consegue travar a propagação de vírus com características semelhantes à da Covid, portanto só em certas circunstâncias é que eu penso que seriam tomadas medidas nessa direção. O exemplo que deu da praia foi um excesso, mas também há que terem atenção que as decisões foram tomadas na altura com a informação que estava disponível na altura. Eu não sei se recordam que na altura nós preocupávamos com o facto do vírus permanecer em superfícies sólidas, nós punhamos ao sol as encomendas que recebíamos, desinfetávamos muitíssimas mãos. Mais tarde, veio-se a perceber que a grande maioria da transmissão ocorria por aerossol. Aerossol em espaços confinados, com pouco arejamento, porque as partículas muito pequeninas de poeiras dissecadas ficam em suspensão no ar com o vírus, as pessoas entram numa sala, inalam e são infectadas. Ora, isto não tem nada a ver com condições ao ar livre e muito menos com a praia, onde há ultravioletas. Portanto, mas há que terem atenção que as decisões tomam-se com a informação que existe na altura. É muito fácil olhar para o retrovisor. Não sabíamos muito, não é? Não sabíamos muito, agora sabemos muito mais sobre este vírus e uma aprendizagem grande sobre o que são as características de um vírus capaz de criar uma pandemia. Muito obrigado, professor Manuel Carmo Gomes, muito obrigado pela sua disponibilidade para estar aqui neste Onde Para o Caso. A edição de hoje foi com o jornalista Miguel Pina Andrade.
Voltamos para a semana com um novo caso.